Oi, graça e paz. Vamos conversar um pouco sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do Espírito Santo. Eu quero falar um pouco sobre missões e quero dizer que esse sermão foi extraído do folheto, da campanha de missões estaduais de 1996 da Convenção Batista Nacional do Estado de São Paulo, feito para os estudos que ocorreram em fevereiro, março e abril de 1986. Então eu peguei o compilado desses estudos e fiz aqui os tópicos, de cada assunto desse. Então vamos ver o texto que eu quero ler. É Atos 1:8, o mais clássico dos textos, que diz, abre aspas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Fecha aspas. Missões. Que grande desafio para nós o trabalho missionário, no aspecto de qualquer região, de qualquer estado. Há muitos para ser conquistados, em qualquer lugar. Talvez em uma única cidade. Há um clamor das almas perdidas, desiludidas com homens, filosofias, religiões que anseiam pelo conhecimento da verdade. E como há, diante desse contexto que nós estamos vivendo, nesses dias contemporâneos, nesses dias atuais, nessa atual conjuntura em que nós vivemos, em que nós estamos vivendo. Então, missão é algo de suma importância, é como se fosse o DNA da igreja. E eu quero ver aqui, diante disso, o primeiro tópico, missões no poder do Espírito Santo. Eis aí a grande importância. O Espírito Santo é o poder de Deus que impulsiona o crente a fazer missões, como nós vimos aí no verso lido, que serviu como base aqui do nosso sermão, do nosso discurso, da nossa palavra. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo de Deus. João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Escrito está. E é assim como que eu me converti, como que eu estou aqui hoje. Foi por causa de quê? Por causa da pregação, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação. E foi por conta do convencimento do Espírito Santo na minha e na tua vida. O pastor Ricardo Agreste, da Missão Avante, diz que missão sem unção, sem o Espírito Santo, é presunção. Fecha aspas. Oremos para que Deus venha nos encher do Espírito Santo, para fazermos missão. Devemos esperar grandes coisas de Deus, façamos grandes coisas para Deus. Abre aspas. Devemos esperar grandes coisas de Deus, façamos grandes coisas para Deus. Outro homem, outro vulto da história,
William Carey. Então tá aí, quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, porque até para nós crermos, nós precisamos da ajuda de Deus. Então, tudo é dom de Deus. Nada é mérito nosso. Nada é mérito seu. Tudo é Deus em nós. Tudo é Ele que faz. E diante disso, o segundo tópico é a igreja e missões. Missões é a missão da igreja. Uma igreja sem visão de missão está condenada. Apocalipse 3, de 15 e 16, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente, nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Assim diz o Senhor. Temos que ser quente. Na missão de Deus não tem meio termo. Na fé em Deus não tem meio termo. Tem se ensina ou não. Ou é ou não é, mas não tem meio. Quente ou frio, mas morno não tem. Compreendes? Todos fazendo missões. Crianças, jovens, mulheres, diáconos, pastores. Todos que estão dentro da igreja, sem exceção. Porque é isso que agrada a Deus. É isso que agrada o Espírito Santo, o dono e condutor de missões. Que é um livro espetacular para aprender sobre missões, sobre paracletologia, pneumatologia, o livro de Atos dos Apóstolos. É imprescindível, é importante por demais. É coisa maravilhosa. Diante disso, o terceiro tópico, missões urbanas. Evangelizando cidades. Que faremos em vista ao grande desafio de missões urbanas? Hein? Um contingente cada vez maior de pessoas tem ido para as cidades em busca de uma solução para seus problemas, que acreditam ser financeiros. O homem só acentua para os problemas financeiros. E o maior problema do homem é o pecado. Romanos 3, 23, que diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E ainda em Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a maior doença, o maior mal de todos é o pecado. Quando se fala de Páscoa, que passou, por conta que Páscoa simbolizava a libertação do povo cativo no Egito, e agora Jesus abole isso e diz que ele é a Páscoa, lá em Coríntios 5:7, se não me falha a memória, 1 Coríntios 5:7, diz que Jesus, que para nós abandonar o fermento velho, porque Jesus foi o nosso Cordeiro imolado, Ele é a nossa Páscoa, aquele que nos liberta do pecado, pelo poder do seu sangue, pelo poder do seu nome. Então, o maior de todos os problemas é o pecado, não é você ser rico ou pobre. Não é problemas financeiros. E somente o poder remidor do sangue de Jesus Cristo poderá trazer solução para nossas vidas, para a vida da humanidade, para a vida do mundo inteiro.
Colossenses 1,14 diz em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Na pessoa de Cristo Jesus, aquele que deu a vida, nos substituiu naquela cruz, tomou os nossos pecados, as nossas mazelas e se doou na cruz. Se entregou na cruz para que hoje nós pudéssemos ouvir isso e dizer isso, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, a expiação, a alforria, a libertação, né? A vida celestial, a vida eterna, por meio da fé em Jesus Cristo. Diante do dito aqui, eu quero concluir: desafie sua igreja a conquistar cidades. Jesus percorria cidades, povoados, aldeias, a mais próxima, ou talvez uma em que alguém tenha um parente salvo ou a ser evangelizado. Ore pelas cidades do seu estado que são alvos do trabalho missionário. Aqui no RN são 177 cidades e na maioria não há a nossa denominação, a nossa querida Igreja Batista Renovada. Inclusive aqui em Currais Novos, onde eu estou, na região do Seridó, no sertão, não tem a Igreja Batista Renovada. Aliás, não tem nenhuma das que se denominam renovada, nem metodista, nem presbiteriana e nem batista. Eu deixo essa simples palavra, esse simples sermão, para que você medite junto comigo e se impulsione a deixar Deus te usar aí no seu bairro, aí na sua cidade, aí no seu ponto, né? Na sua zona de conforto, aí onde você mora. Um abraço para você. Deus abençoe a sua vida.